Boa noite, amigos. Nelson, a alegria de nós podermos estarmos participando da Semana de Kardec no Movimento Espírita dentro de Canoas. E cabe para nossa meditação hoje, dentro dessa semana, o estudo de Allan Kardec, aquele antes, durante e depois na doutrina espírita, né? Antes, como Hipólito Léon Denis Rivail, depois, dentro do desencarne do momento. Tá? Bom, como nós sempre iniciamos nossos estudos nas casas espíritas, vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial que a gente medite. Sou um organizador da doutrina espírita para que, melhor a entendendo, a pratiquemos de uma maneira mais tranquila e a divulgamos com muito maior correção. Em nome de Deus, nosso Pai, nós damos por aberto o nosso estudo. E que assim seja. Hipólito Léon Denis Rivail, ele renasce na França no dia 3 de outubro de 1804 e desencarna a 31 de março de 1869. 64 anos muito bem vividos. Então, vamos, antes de começar o trabalho dele na codificação da doutrina espírita, meditarmos sobre a figura desse grande homem. Como é que era o ambiente na França naquela época? A França que vinha de um movimento histórico no final do século passado, com o movimento francês de libertação, a queda da Bastilha, o movimento napoleônico, aonde que tinha se dado muito valor às questões da ciência materialista, que entrava num conflito muito grande com a radicalidade do ambiente igrejeiro da época. Quando Kardec inicia a sua atividade como Hipólito Léon Denis Rivail, ele de início ele já mostra que é uma criatura com uma tarefa muito peculiar. Quando, com 14 anos, ele já vai para a Suíça, para Yverdun, estudar pedagogia como um todo. Quando ele já, desde sempre, se interessa com a educação, se interessa com passar os seus conhecimentos àqueles que não os têm. E durante esse percurso, quando ele completa 20 anos de idade, ele termina os seus estudos de pedagogia, voltando à França, voltando a Paris, e demonstra a sua grande integridade educacional em 1828, com 24 anos, construindo um ensino gratuito. Depois ele atua também no movimento pedagógico francês, construindo livros da língua francesa, do estudo da matemática. Ele que traduz perfeitamente o alemão, o inglês, o espanhol, e que durante de 1865 a 1840
ele exerce a pedagogia, ele é aclamado como um cientista. Na época, a França, que vinha de um extremismo entre os cientistas materialistas e a questão do radicalismo religioso, a França floresce a partir de 1830 com a construção do espiritualismo racional, estudado inclusive dentro das universidades. E o espiritualismo racional traz para debate a imortalidade da alma. É estudado inclusive nos meios acadêmicos. Então, meus amigos, vejamos o quanto o Kardec recebe um ambiente extremamente adequado para o florescimento da doutrina dos espíritos. O quanto o mundo vinha o preparando para esse fato. Há bem mais de 30 anos ele vinha estudando o magnetismo, ele que encontrou a sua parceira, a Amélie Gabrielle Boudet, e vem a casar em 1832, exatamente quando está estourando a busca do espiritualismo racional na França. Ele tinha na época 28 anos. E ele, como um grande pesquisador, como Hipólite, do magnetismo, é através do magnetismo que ele é conduzido a olhar os famosos estudos das mesas girantes, que acontecia em todas as partes, em todos os países europeus. Aqui na América do Norte tinha, a partir de 1848, estourado aquela questão do Heidsville, no Brasil, na Rússia, que na época a própria Prússia, né, era uma grande pesquisa acontecia. E é nesse momento que um magnetizador seu conhecido, Forestier, o leva para observar o fenômeno. Bom, às vezes as pessoas se surpreendem na doutrina espírita quando nós trazemos a importância da sua esposa, a Amélie Boudet. Porque o Kardec, ele como Hipólite, apesar de ter sido criado numa família católica, ele era um cientista ateu, confesso. Ele era muito influenciado pelo Augusto Comte, que vai criar o positivismo. No entanto, quando ele começa a observar os fenômenos e ele começa a investigar, ele vê a profundidade, ele usando o método científico da época, começa a se colocar à disposição, recebe de bom grado a incumbência de todos os cadernos já pesquisados. Existiam mais de 100 centros que faziam, espíritas, que faziam esse estudo no mundo europeu, no mundo asiático, uma parte do norte da África, nos Estados Unidos. E ele se coloca a ser o organizador, porque ele consegue enxergar o quão lindo era essa filosofia que aparecia da questão da independência moral do ser humano, que a partir dali era convidado a assumir as suas responsabilidades morais. E aí, nesse momento, nasce Allan Kardec, colocado por um amigo espiritual que tinha sido seu companheiro numa época remota, séculos atrás, na própria França,
como um sacerdote druida que tinha esse nome de Allan Kardec. No entanto, o movimento espírita, muitas vezes, não consegue dar-se conta que ele abre mão do seu trabalho, seu ganha-pão do dia a dia. Ele abre a mão da sua individualidade para deixar nascer Kardec. Ele, usando esse nome, ele trabalha a partir de 1855 até 1869, com seu desencarne, dioturnamente na obra da codificação. Sua esposa continuou a trabalhar, foi seu braço direito, esquerdo. Tá? Ainda vão chegar estudos muito mais profundos a respeito de quem foi Amélie Boudet. E Kardec abandona tudo isso e se joga de uma maneira integral como organizador da doutrina espírita. E é tão lindo, porque na teoria parece que é fácil. Olhamos o que ele constrói nesses 14 anos. São 23 obras escritas e coordenadas por ele. Ele cria a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, ele cria a Revista Espírita mensal, recebendo toda essa gama da universalidade dos ensinos espíritas. E ele, fazendo isso, o faz aproveitando todos os tempos disponíveis, inclusive as suas férias, para produzir o conhecimento libertador da humanidade. Onde ele adquiriu essa força, esse escopo moral? Muitas vezes na doutrina espírita as pessoas perguntam quem era Kardec, quem era seu espírito protetor? Está nas obras básicas, está na Revista Espírita, à nossa disposição. Vamos ler agora na íntegra aqui o que se diz. Ele vai dizer assim: vai ter uma reunião mediúnica aonde ele vai ser corrigido, ele vai falar que estava escrevendo um texto à noite, à luz da lamparina, e que havia muitas batidas, toques nas paredes, som, e ele pergunta para o espírito, quem é que estava ali? Era um espírito? Sim. E por que ele batia? Ele queria te corrigir de um erro muito grave que tu fazia. E ele pergunta, que erro é esse? Olha a resposta. Releia desde da lauda tal, a linha tal. Ou seja, mostrando já que, inclusive, para ele, que era organizador, ele tinha que debruçar-se e estudar-se. E o que é a resposta? A resposta é belíssima. Ele diz, era teu espírito protetor, teu espírito orientador. E ele disse, e eu posso saber quem é? Ele disse, pergunta para ele está aqui. E aí se manifesta seu espírito orientador. E Kardec diz o seguinte, abre aspas, meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te por teres ido me visitar.
Que coisa linda! E conclui: consentirias em dizer-me quem és? E a resposta: para ti, chamar-me-ei a verdade. E diz mais: e todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. E todos os meses, por um quarto de hora, 15 minutos, estarei à tua disposição. E nós, muitas vezes, queremos facilidades dentro do exercício do nosso trabalho, dentro das casas espíritas. E o Espírito de verdade diz que seu nome próprio, para ti serei a verdade. Nome próprio. Bom, isso está lá na Revista Espírita, em 1866, para quem quiser procurar, está lá, essa conversa. Aí, em 1800 o que eu digo em 66, né? O Espírito de Verdade diz que é o seu nome. Em 1876 está lá na Revista Espírita ele dizendo: o meu nome é Espírito de Verdade, nome próprio. E o Kardec, em Bordeaux, ele coloca na Revista Espírita de novembro de 1861, quando ele vai inaugurar uma sociedade espírita com mais ou menos 300 pessoas, como ele coloca na revista, né? E ele diz o seguinte, o Kardec diz quem é o espírito familiar dele, diz quem é o espírito protetor dele. Ele diz o seguinte, abre aspas, eis acerca deste assunto o que ainda ontem, antes da sessão, dizia meu guia espiritual, o Espírito da Verdade. Kardec nomina que seu guia espiritual era o Espírito de Verdade. Ele, Kardec, diz numa reunião, exatamente em Bordeaux, está lá na Revista Espírita, novembro de 1861. Dando continuação, dentro do movimento, porque nós estamos... Quem era o Kardec, né, naquele momento antes, durante e depois? O espírito de Erastus, que foi quem coordenou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, como um espírito voltado à ciência. Lembra da escala espírita? Da questão 100 a 613? Nós vamos ver a ordem dos espíritos. Tá lá os espíritos de sabedoria, os que se voltados mais para a ciência. Erasto foi o coordenador do Livro dos Médiuns, enquanto Agostinho vai coordenar o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, Erastus diz, na revista de novembro de 1861, está lá, abre aspas, vou citar. Eu tive que vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa quanto mais espera de vós, o Espírito de Verdade, mestre de todos nós. Nossa! Vou repetir, abre aspas. Eu tive que vos fazer ouvir uma vez mais. Quanto mais severa de vós, o Espírito da Verdade. E ele vai dizer, o mestre de todos nós. Então, Kardec diz, o Espírito de Verdade é meu guia. Erasto não diz isso. Erasto diz, ele é o mestre de todos nós. Então, para Kardec, Espírito de Verdade é o seu orientador. Os espíritos que coordenaram a organização do Pentateuco Espírita,
Ele era um mestre. Isso está lá em novembro de 1871, num texto que está escrito como a primeira epístola de Erastus, a primeira carta de Erastus. Mas vamos pegar um outro espírito, Hahnemann, homeopatia. Hahnemann faz parte da codificação da doutrina espírita. Ele diz assim, abre aspas, termina, né? O espírito de verdade que dirige este globo. Está na revista de novembro de 1864. Para Kardec, espírito de verdade é meu guia. Para Erasto, mestre de todos nós. Para Hahnemann, o coordenador, organizador do nosso planeta, no sentido de orientador máximo. Ora, então, vejam qual era a companhia espiritual do Hippolyte Léon Denisard Rivaillon, enquanto Allan Kardec, ele que tinha, inclusive, aberto mão da sua individualidade como um pedagogo, como educador, para se jogar na doutrina espírita e codificá-la. E aí, a pergunta no movimento espírita é, tá, mas quem era o espírito de verdade? Ele disse para Kardec, para ti seria verdade. Kardec o apresenta em Bordeaux. O meu espírito familiar, o meu espírito guia é o espírito da verdade. E o que o espírito de verdade diz disso? Ele diz em vários locais, tá? Inclusive no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ver qual era o nome do Espírito de verdade, enquanto a última encarnação na Terra. Abre aspas. Está lá em dezembro de 1864, tá? Na Revista Espírita. Abre aspas. Eu vim há 18 séculos e disse, há muitas moradas na casa de meu pai. Nossa! O Espírito de verdade, ele diz, eu sou Jesus de Nazaré. Eu vim há 18 séculos e disse, há muitas moradas na casa de meu pai. Eu estou fazendo essa citação, eu podia fazer 10 citações, onde ele vai repetir que ele esteve na Terra há 18 séculos atrás, no início de tudo. O Jesus histórico, o Jesus de Nazaré. Kardec nunca disse isso. Quem se apresenta dessa forma é Jesus de Nazaré. Se nós somos o Livro dos Médiuns, lá no final, vai ter uma comunicação lindíssima, que ela é reproduzida no Evangelho segundo o Espiritismo depois, né? E onde vai estar assinado como Jesus de Nazaré. Mas quando Kardec coloca de novo essa orientação no Evangelho, ele bota como Espírito de verdade. O guia de Kardec, do cidadão Hippolyte Léon Denisard Rivaillon, era um espírito de primeira ordem, um espírito puro. Nossa! Então vejamos que na universalidade da doutrina espírita, mais de 100 centros, o grande escopo era exatamente a universalidade. E Kardec deixa claro isso, não é a opinião de um espírito, né? Ele deixa bem claro isso, né? A opinião de um espírito é apenas a opinião de um espírito. Ele pode estar com a verdade ou não, mas ele deixa claro para todos nós a respeito da universalidade. E nós vamos ver agora na última parte, né? Kardec depois, o que aconteceu. Bom, Kardec vem a óbito o seu corpo de um aneurisma cerebral.
os espíritos já vinham alertando ele ao excesso de trabalho, os espíritos já vinham há tempo dizendo para ele quanto ele tinha que diminuir, tá? E ele sabia que tinha que terminar a obra. A primeira, aliás, lembrar isso é coisa muito importante, a primeira obra que Kardec vai falar com os leigos, para aqueles que não conheciam a doutrina espírita, tá? Depois dele ter construído as 1019 questões do Livro dos Espíritos, com os espíritos superiores, essa universalidade, o que é o Espiritismo? Que a imensa maioria dos espíritas não leem, não leram, não meditaram, não estudaram nas casas espíritas. Onde há uma conversa, um diálogo interessantíssimo com um religioso, um ateu e um cientista. Tá? A metodologia de Kardec é monumental. Bom, mas agora vamos para os nossos últimos momentos do nosso encerramento do nosso estudo. Kardec, antes, durante e depois. O que acontece depois da morte de Kardec? Da roupa que ele usava. Ainda sai uma orientação dele, né, uma escrita dele, na Revista Espírita de junho, 2 orientações. Ele desencarna, tá? Antes, mas até junho já estava pronta. Nossa. Ele, no final da sua roupagem terrena, ele tinha organizado a doutrina espírita como uma sociedade anônima, tinha pego um grande amigo, Lemaire, para deixar a posteridade, para que a gente tenha um entendimento do que aconteceu. Não cabe o dia de hoje esse estudo, mas para que nós fiquemos curiosos e busquemos o conhecimento, porque o conhecimento liberta. Kardec tinha uma ideia bem clara. Naquela época, só em Lyon, tinham mais de 60 associações espíritas. A doutrina espírita era seguida, se fosse agora, né, o WhatsApp, Instagram, quantos me seguem? A doutrina espírita na época, a revista espírita era lida, era seguida por aproximadamente 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas naquela época era muita gente. E foi por isso que aconteceu o que aconteceu após a morte de Kardec. Ele havia deixado para Lemaire ações separadas. Algumas pessoas entenderam que poderiam ganhar muito dinheiro com a doutrina espírita. Imagina 8 milhões de seguidores comprando aquilo que Kardec tinha deixado como posteridade para um ambiente dos idosos, para ajuda aos pobres, aos necessitados, para vender pelo preço de custo as obras, para que as pessoas não pudessem aprender a libertar-se com conhecimento gratuito. No entanto, algumas pessoas pensaram, é muita grana. E fizeram o quê? Adulteraram a obra de Kardec. Ele desencarna em março. A 4ª edição do Céu e Inferno, 4ª edição do Céu Deserto, é de outubro de 1869. E ela é totalmente adulterada. Retiram a introdução magistral sobre a universalidade da doutrina espírita. Modificam todo o 8º capítulo, retirando, introduzindo, colocando coisas que Kardec nunca escreveu. Gente, isso é crime. É
crime. Ninguém pode tocar na obra de um outro ser humano após a sua morte, a morte do seu corpo. 4 meses depois, outubro, já havia sido adulterado. A 4ª edição, perdão. Quer dizer, pessoas se organizaram e compraram a sociedade anônima, comprando as suas ações, tomaram conta, literalmente deixaram a introdução. Qual era o motivo de modificação, de introdução? E queriam voltar aos dogmas das penas eternas, de Deus que castiga. Enquanto que todo o escopo moral da doutrina espírita, ele é uma revolução inédita. Eu vou ler agora aqui o que Kardec vai dizer, tá? Na Revista Espírita. Espiritismo é uma revolução inédita na humanidade. As leis repressivas mascaram os vícios, mas não tornam os homens melhores. As leis repressivas mascaram os vícios, mas não tornam os homens melhores. E as pessoas pensaram de que maneira nós podemos tomar controle disso. Aí não é para o nosso estudo hoje, mas aí vem toda a questão do advogado do Rustang, construindo através de uma médica que se comunicava com Kardec e que disse para Kardec textualmente: o espírito que se manifesta através de mim mecanicamente, ele está obsidiando a pessoa que inquire ele. Está lá escrito, documentos. Ah, nome maravilhoso, a revelação da revelação. E aí a Revista Espírita passou a ser um meio de divulgação de tudo. E entra, alguns anos depois, o processo dos espíritas contra os espíritas pela um embuste, pela mentira, porque não havia mais a pesquisa séria, e é mais fácil fazer vinho falsificado que operar um vinho de qualidade. Portanto, a Budé, a sua esposa Amélie, ela foi levada a tribunal, ela foi humilhada publicamente, ela foi desqualificada. Quem a amparou? Os amigos de Kardec verdadeiros, aqueles que não traíram a obra. Como disse, isso não é o momento, né? Eu vou indicar no final do trabalho o livro que vocês quiserem ler, sintam-se à vontade. Para ter um significado da importância do que eu estou falando, somente em 2018, nós estamos em 2021, a FEAL, né? a Fundação Espírita Allan Kardec, é que vai trazer de novo a edição não transformada do livro Céu e Inferno. Porque nós, espíritas, estamos há mais de 100 anos estudando aquilo que não era verdadeiro. Porque tiraram tudo que falava sobre a universalidade dos espíritos. Ou seja, a partir da morte de Kardec, os espíritos não se manifestaram mais na sua universalidade, porque não existia ninguém para pesquisar. Porque Kardec vai falar. Um espírito falando sozinho é uma opinião, que pode ser boa ou não, mas que eu tenho que ver o que a universalidade diz, o que existe a comprovação. E essa era a função do livro Céu e Inferno. Mostrar através dos relatos, através dos exemplos, a universalidade. Bom, eu estou falando do Céu e Inferno, mas a Gênese foi adulterada na 5ª edição em 1872, 3 anos após. A obra que sai bem depois, que não é de Kardec, a obras póstumas, estamos estudando agora na França e no Brasil aquilo que as possibilidades de adulteração daquilo que nunca foi escrito de Kardec. Algumas pessoas podem me escutar nesse momento dizer: nossa,
Sim, nossa! Se dependesse de mim, o movimento espírita de Canoas, dependesse de algumas pessoas também, não somente meu, não sou dono da verdade, nós estudaríamos profundamente na Casa Espíritas agora o verdadeiro livro Céu e Inferno. Faríamos um estudo também da gênese daquilo que foi adulterado. Adulterado tirando, colocando, mentindo, transformando a beleza da doutrina espírita em mais uma igrejinha. Não conseguindo entender, por exemplo, a questão 132 de O Livro dos Espíritos, onde diz que nós reencarnamos com dois motivos, duas tarefas. Primeiro, sermos motivo da nossa evolução. E o segundo, sermos coautoras na obra divina. Ou seja, ao invés de eu pedir a Deus por mim, eu tenho que pedir o que Deus pode fazer através de mim. Há uma diferença muito grande nisso, porque cada vez que nós ampliarmos o nosso conhecimento, a nossa prática da liberdade, nós teremos Deus se manifestar através de nós. Existe uma novidade nisso? Não. Jesus de Nazaré vai dizer, no começo da sua era cristã, que a gente tem que se recolher no silêncio do templo da nossa alma, escolher ouvir Deus em secreto, que em secreto nos revelará. Enquanto que o homem, em busca do dinheiro, sempre buscou, e do poder, sempre buscou a terceirização. O movimento de Kardec vai iniciar, então, como em 1854, através das mesas girantes, vai terminar com o seu desencarne. Isso que eu disse hoje, o que eu estudei hoje, pode deixar muitas pessoas mexidas, e eu fico feliz com isso. Ortega y Gasset, um grande filósofo espanhol, diz que no mundo que todo mundo rasteja, é errado andar em pé. Nós, espíritas, devemos buscar em todos os momentos deixar de ser ingênuos e trabalharmos de uma maneira ativa na obra do bem, divulgando a verdade e o conhecimento. Se foi feita uma teia relacional no século XIX que pôde trazer a universalidade da doutrina dos espíritos para até nós, o que nós estamos fazendo errado? Onde nos separamos e não conseguimos mais de novamente trazer esta universalidade. Enquanto isso, os espíritos vão continuar falando conosco. Enquanto isso, pessoas vão chegar na obra do Chico Xavier, pegar um capítulo aqui, um capítulo ali e editar um livro novo para ganhar dinheiro. Enquanto isso, obsessores dominarão médios e as pessoas botarão likes. Porque não conhecendo a base da doutrina espírita, como é que nós podemos julgar? Como é que nós podemos nos organizar? Não vai ser meio possível. Como eu disse que ia encerrar dando o nome de livros, bom, o Paulo Henrique de Figueiredo e o Lucas Sampaio, junto com uma outra equipe, passaram 6 anos na França. Sim, 6 anos na França. Comprando todos os dados, a correspondência do Kardec, tudo, mais aquilo que Canuto tinha trazido para o Brasil. E fizeram, vou citar só um livro maravilhoso, Nem Céu, Nem o Inferno. As Leis da Alma, segundo o Espiritismo. Esse livro, se nós quisermos estudar seriamente, junto com o livro Céu e Inferno, nós vamos demorar alguns anos. E eu encerro lendo o princípio do método de Kardec, método científico. É um princípio fundamental dos espiritismo,
o fato de que todas as comunicações são consideradas previamente apenas opiniões de espíritos que se comunicam. Não se pode basear o entendimento da doutrina, muito menos estabelecer um novo conceito a partir das manifestações por meio de um só médium ou dos médios de um só grupo. Isto nada tem a ver com o fato de serem mensagens boas ou ruins. É apenas um princípio básico do método da ciência espírita. Universalidade da doutrina espírita. Foi por isso que o livro Céu e Inferno foi adulterado e a Gênese também. Espero ter correspondido às expectativas de falar com o cidadão Hipólito. Antes, o Kardec atuando e o que aconteceu com a doutrina espírita e com Kardec depois. Se a gente vai lá para o capítulo 23º e lê Moral Estranha, onde nem os espíritos meteram a mão, porque não tem uma unidade espiritual, Kardec vai dizer claramente que sempre que algo de belo surge no mundo, os inimigos visíveis e invisíveis vão sempre tentar ser aquela pedrinha no sapato. Mas nada impede. É só a gente observar a beleza de Jesus de Nazaré, o histórico, e o que fizeram com ele quando criaram o Cristo em um concílio de Nicéia. E a gente vai entender então por que Jesus de Nazaré disse que ele retornaria para vos trazer a verdade, o Espírito de verdade. Uma boa semana para todos nós, excelentes palestras, estudos, e que encerramos agradecendo a Deus do fundo do nosso coração, dizendo: meu Pai, que quando eu retornar à dimensão espiritual, eu possa olhar o meu protetor mental, agradecê-lo e ter a coragem e a alegria de dizer: missão cumprida. Porque todos nós espíritos temos uma missão a cumprir. Ela é árdua, mas é edificante. E que assim seja.